Essa aqui é pesada. Sérgio Pérez, assinado com a Red Bull para continuar ao lado de Verstappen num contrato de multi-anos. Multi-anos, pero no mucho, né? Já falando em mexicanês aqui. Na época foi anunciado 2 anos, eu ainda falei, será que é 2 anos ou é 1+1? E é 1+1, né? E existe uma diferença crônica na Fórmula 1. O que é 2, o que é 1+1? 1+1 significa é 1 e pode vir a ser outro, mas vai depender aí de acerto, no caso, provavelmente, uma opinião da Red Bull a respeito, diferente de 2, porque 2 é 2. 1+1 é completamente diferente. Pois bem, aumenta a especulação, conversa de gente séria, jornal alemão noticiando Automotor und Sport, que Sérgio Pérez, apesar de assinado para 2025, mais 2026 possivelmente, teria uma cláusula contratual falando em desempenho. E o que diria esta cláusula contratual? Que ao tempo do Grande Prêmio da Bélgica, em Spa-Francorchamps, antes da pausa de verão, ele teria que não ter mais do que 100 pontos de distância de Max Verstappen. Antes do Grande Prêmio, hoje ele tinha 119. Verstappen marcou mais 18 ou 19, eu não lembro quem ficou a volta mais rápida. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ele não poderia ter 100 pontos de déficit para Max Verstappen ou 5 posições no campeonato de pilotos. Se isso acontecesse, a Red Bull tinha a opção de substituí-lo. Ninguém leu esse contrato, mas quando a especulação vem assim com nome, RG, CPF, endereço, CEP, tipo sanguíneo, etc., a gente sabe que não é no canal do outro que está falando lá que ninguém nega aqui, né? Etc. Logo, essa situação mostra que não são especulações infundadas. E quando eu falo que tem esse conjunto de elementos carregando de substância uma história dessas, pode muito ser verdade. E aí põe-se no lugar da Red Bull. Perdido por perdido, truco. Porque a Red Bull ainda tem uma vantagem razoável no campeonato de construção. Mas já faz algumas corridas que a McLaren vencendo a equipe que mais pontua. E a vantagem da Red Bull não é tão gorda assim a ponto de não poder se preocupar. Nós acabamos de terminar a primeira metade do campeonato. Então, Verstappen marcou 18 ou 19 pontos hoje, foi segundo colocado. Ótimo resultado. Ótimo resultado. É assim que se vence um campeonato. Quando tem o melhor carro, vai lá e vence. Quando não tem o melhor carro, vai lá e marca todos os pontos que dá para marcar. 5º lugar na corrida passada, 2º lugar nessa, e segue ampliando sua diferença para o Norris. Na semana passada, aumentou a diferença para o Norris. O Norris abandonou, ele fez um 5º. Hoje, não tinha carro para vencer, foi 2º colocado, o Norris foi 3º. Ou seja, mais um pouquinho de diferença. Não tem do que reclamar. Já tem uma boa margem e segue acrescentando ela. E eu ainda falei, algumas corridas atrás, quando o Verstappen tiver carro para vencer, vencerá. E eu acho que vencerá metade das provas a partir de quando eu disse isso, acho que foi ali em Barcelona, até o final do ano. Então, cada 4 vence 2. As 2 últimas, isso diz muito sobre o campeonato que a gente tem, sobre o trabalho da Mercedes, 2 vitórias na Mercedes. Olha só. Enfim. Mas a questão aqui é o Pérez. O Pérez não vem contribuindo. Se você é a Red Bull, que você fala, bom, o cara não tá somando, né? Vamos botar o Lawson. Vamos botar até o Ricardo. Tsunoda já fica claro que eles não consideram, né? Mas o Lawson é um cara que, de repente, pode sentar lá e fazer no mínimo igual. No mínimo igual. Hoje a Red Bull tinha uma situação, daqui a pouco a gente fala disso também, tão surreal, em que, por incompetência do Pérez, ela era favorecida estrategicamente, porque ela era a única que não foi forçada, na hora dos pitstops, a fazer double stack. A Mercedes parou 2 seguidos, a McLaren botou o Piastri para dar mais uma volta, matou a corrida do Piastri, e a Red Bull nem precisava, porque ela não tinha um piloto andando entre os 6. O outro, só o Verstappen. É tamanha a incompetência que ela nem tem que se preocupar com isso. E ontem, na classificação, o Pérez atolou o carro no Q1. Meu, um carro que nem o da Red Bull, no Q1, é para ir lá com um pneu suave, não precisa nem ser um pneu novo. Marco, bota o carro entre os 16 e vai embora. Ele conseguiu rodar e atolar o carro logo no começo do Q1, bandeira vermelha, e etc. Então, assim, eu sou sempre muito respeitoso para falar de piloto de Fórmula 1. Eu sempre vou comparar piloto de Fórmula 1 com piloto de Fórmula 1, ou seja, dentre os dos 20, o Sargent não se sustenta mais, apesar de ter feito uma boa corrida hoje. Dentro dos 20, ou pelo menos dentro dos top 8, o Pérez já não se sustenta mais, então não tem pilotado para ter um carro como o que tem. Não estou falando que eu faria melhor, não estou falando que pilotos de outra categoria fariam melhores, embora tenha pilotos de outras categorias que fariam melhor, mas o fato é, né, explicando isso para a galera que defende o Logan Sargent na internet, né,
Mas a situação é essa, o momento do Pérez é insustentável, a Red Bull tem que se preocupar com o campeonato de construtores, sim. Eu venho falando disso aqui tem umas 3 ou 4 corridas. Surgiu a notícia de que há essa cláusula, esse gatilho contratual, esse pino de granada a puxar, e, a depender da situação, faria muito sentido. O Lawson fez por merecer, até o Ricardo fez por merecer. Por quê? Mas o Ricardo, bota lá, vamos ver o que acontece. Já tá sob ameaça o campeonato, vamos ver o que acontece. Às vezes o Ricardo se adapta, às vezes o sangue novo, deram uma chance de acreditar em mim, não sei. O fato é que do jeito que está, não pode continuar para Sérgio Pérez e para a Red Bull.